O Campeonato Paulista está de volta e promete ser um dos mais emocionantes dos últimos anos. A temporada de 2026 reúne tradição, rivalidade e a força dos clubes do interior, que chegam cada vez mais preparados para desafiar os gigantes. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos seguem como favoritos naturais, mas o torneio também abre espaço para surpresas. Mirassol, Novo Horizontino, Botafogo SP e até o estreante Primavera, que pela primeira vez pisa no palco da elite. Mais do que um campeonato, o Paulistão é um espetáculo que mexe com torcidas, cidades e histórias. Cada jogo é uma batalha, cada ponto pode mudar destinos. E é nesse cenário que começa a jornada do futebol paulista em 2026. O Primavera é a grande novidade na elite do Campeonato Paulista. Aos 98 anos de idade, o Fantasma estreia na primeira divisão do futebol paulista e já sabe que não terá vida fácil na disputa. Com um investimento inferior aos rivais, o clube de Indaiatuba precisa de inteligência no mercado para garantir a permanência. Para a temporada mais importante de sua história, quando disputa não só o Paulistão, mas a Copa do Brasil também, o Primavera efetivou Rafael Marques como seu treinador principal, antes auxiliar fixo do clube. A meta, nas palavras do próprio comandante, é garantir a vaga na elite para o próximo ano. Craque, Paulo Baia chegou ao Fantasma em 2022 e passou a rodar emprestado por clubes das séries A e B do Brasileiro. Expectativa, briga pela permanência, não há como fugir muito disso. Estreante na elite, o Primavera brigará assiduamente para permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista, pelos motivos já citados anteriormente. O Capivariano está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista após 10 anos. Com o título da Série A2 em 2025, o segundo na história, o Leão retornou à elite estadual, mas terá muita dificuldade para se manter entre as 16 melhores equipes do estado de São Paulo, com muita disparidade aos rivais. Depois da conquista em 2025, o Capivariano manteve o treinador Eliel Cizenando no comando para o maior desafio de sua carreira, disputar a elite pela primeira vez e brigar pela permanência. E tudo isso na terceira vez que o clube de Capivari joga ao mais alto nível do estado. Craque Wandolfo retorna ao Capivariano após 10 temporadas. Nesse meio tempo, o atacante fez seu nome entre as séries B e C do Brasileirão e se destacou por clubes como CRB, Mirassol, América, Cruzeiro e Novo Horizontino. Expectativa, briga pela permanência de volta à elite após 10 anos. O Leão terá de lidar com um abismo econômico para os outros clubes da primeira divisão e brigará contra o rebaixamento. O Noroeste escapou do rebaixamento em 2025 no apagar das luzes. O Norusca chegou à última rodada do Paulistão precisando de uma vitória e torcendo por resultados favoráveis nos demais jogos. No fim das contas, o final foi feliz para o clube bauruense, que seguiu por mais uma temporada na elite, mas, tal qual foi em 2025, brigará pela permanência. Craque Carlão será, pela terceira temporada consecutiva, a principal esperança de gols para o Noroeste. O centroavante de 33 anos se destaca pela movimentação ofensiva, pelo posicionamento e pelo jogo aéreo, apesar de não ser muito alto. Expectativa, briga pela permanência mesmo com todo o planejamento. O Noroeste ainda está um passo atrás dos demais clubes da primeira divisão. O Botafogo SP brigou assiduamente contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paulista em 2025 e promete não repetir o roteiro em 2026. Depois de lutar na parte de baixo da tabela da Série B, o Pantera resolveu mudar as coisas e foi ao mercado para melhorar os resultados na elite estadual. Em sua 18ª temporada consecutiva na elite, o time de Ribeirão Preto quer deixar de sofrer, como vem sendo nos últimos anos. Para isso, o clube estabeleceu um projeto que começou com a contratação de Cláudio Tencati, um dia após garantir a permanência na Série B por mais um ano. Craque Leandro Mequinho, o meio-campista argentino de 29 anos, seguirá no comando do Botafogo pelo setor central. Reforço do clube em 2024, Leandro Mequinho seguiu em 2025 e, apesar das instabilidades, seguiu importante na criação das jogadas. Expectativa, pode surpreender apesar da má campanha no Paulistão de 2025.
O Botafogo veio com força, investimento e reformulação, tudo para culminar em uma temporada melhor. A luta da Portuguesa em 2025 foi contra o rebaixamento, mas as coisas devem melhorar para 2026. A Lusa passa por um processo importante de transformação em SAF, tem um projeto concreto de futebol que entra no segundo ano e verá, muito em breve, os frutos serem colhidos dentro de campo. Os investimentos são uma realidade no Canindé, e não só para o Paulistão de 2026. O foco para os próximos anos é que a Lusa volte aos tempos áureos, e o processo começa em 2026. Para o Campeonato Paulista, a equipe paulistana foi atrás de Fábio Mochas, campeão como auxiliar no Botafogo e ex-treinador de Juventude Coritiba, para o cargo na beirada do gramado. E a preparação, como um todo, passa muito pelo paulista de 46 anos. Craque, Gabriel Pires. O currículo de Gabriel Pires fala por si só. Depois de 10 temporadas no futebol europeu, o meio-campista retornou ao Brasil para defender Botafogo e Fluminense em 2023 e 2024, respectivamente. Expectativa: pode surpreender candidata fiel ao rebaixamento em 2025. A Portuguesa fez por merecer a permanência, investiu com a ajuda de sua SAF e, para 2026, pode sim brigar por uma classificação às fases finais do torneio. Em sua segunda temporada consecutiva na elite, a quarta em sua história, o Velo Clube não conseguiu fugir do fardo que o assombrou em 2025. Com uma reformulação completa em seu elenco, o clube de Rio Claro busca se equiparar aos rivais da elite e promete determinação a fim de seguir na Série A1. Com o objetivo traçado, o clube do Benitão garantiu que experiência não faltará na campanha de 2026. A ver pelo treinador, tricampeão mundial pelo São Paulo em 2005 como auxiliar, Pintado torna o Velo seu 30º clube na carreira, com uma missão que com certeza renderá esforços significativos. Craque, Daniel Amorim. Artilheiro do clube no Paulistão de 2025, com 6 gols marcados em 10 jogos, Daniel Amorim foi emprestado ao Operário para a disputa da Série B, e foi o segundo que mais marcou pelo Fantasma, com 7 gols. Expectativa: briga pela permanência. O fato de ter um elenco reformulado e a questão financeira colocam o Velo Clube na briga pela permanência na elite. O ano de 2025 foi decepcionante para o Guarani. Depois do rebaixamento à Série C em 2024, o Bugre teve de se reconstruir em 2025, mas não foi feliz. A equipe campineira passou certo aperto no Paulistão e ficou no quase pelo retorno à Série B, parando justamente na Ponte Preta, seu maior rival. Em 2026, a esperança é de mais estabilidade e sucesso. Para a temporada que se aproxima, o Bugre apostou na continuidade do trabalho de Matheus Costa, que deu uma sobrevida na reta final da Série C, mas ainda terá de remar muito para dar as glórias que o clube alviverde tanto espera. É a tentativa de dar alegria aos torcedores do Brinco de Ouro da Princesa após anos de mesmice. Craque, Diego Torres. Aos 35 anos, Diego Torres seguirá sendo a referência técnica no Guarani. O meia argentino chegou para a Série C em 2025 e contribuiu como pode, com 3 gols marcados e 3 assistências. Expectativa: pode surpreender. Os jogadores contratados carregam experiência consigo e podem ajudar o Guarani a mirar coisas grandes no Paulistão, assim como essa estratégia pode ruir e deixar o Bugre brigando lá embaixo. O incrível 2025 do Mirassol será combustível para um 2026 melhor ainda. Depois do tamanho sucesso na temporada, conquistando a inédita vaga na Libertadores logo na estreia na elite nacional, o Leão tem outro objetivo: confirmar o rótulo de protagonista no Campeonato Paulista. E manter o projeto que é construído há anos é essencial para alcançar as metas. Não teria como ser diferente. O Mirassol manteve Rafael Guanais no comando técnico. O comandante sabe que não terá vida fácil e que o sucesso de 2025 não entra em campo, mas mantém a estratégia que deu certo e espera colher os frutos na primeira divisão do futebol paulista, agora como um dos bichos papões.
Craque. Reinaldo. É difícil rotular um único craque no elenco equilibrado do Mirassol, mas Reinaldo é um dos que mais se destaca. Aos 34 anos, o lateral esquerdo chegou no Maião desacreditado, mas fez um 2025 incrível. Expectativa. Briga por coisa grande. O Mirassol quer se efetivar de vez como protagonista no futebol paulista. Depois de cair na semifinal para o Corinthians em 2025, o Leão mira a semifinal em 2026. Para isso, precisa desbancar os grandes da elite. Depois de anos na sombra dos 4 grandes de São Paulo, o Bragantino mira as primeiras posições do Campeonato Paulista. E a reta final de 2025 foi animadora para que os objetivos do clube se tornem realidade. Antes candidato ao rebaixamento, o Massa Bruta corrigiu seus erros e terminou o Brasileirão na frente de Santos e Corinthians. Wagner Mancini chegou ao Braga com a missão de livrar o clube do rebaixamento. Mesmo com a má fama no Brasileirão, o comandante garantiu o clube paulista na elite nacional por mais uma temporada e foi coroado com a renovação de contrato. Para o Paulistão, o técnico busca montar o Bragantino com a sua cara, mas com o DNA do clube, confiando na base. Craque. João. Desde que chegou do Palmeiras, João assumiu protagonismo total no Bragantino, sendo o principal responsável pela armação das jogadas e crucial quando o assunto é finalizar as oportunidades. Expectativa. Briga por coisa grande. Apesar de querer sair da sombra dos 4 grandes do estado, o Bragantino deve seguir um roteiro similar ao dos últimos anos, o de brigar por coisa grande, mas não ameaçar realmente o domínio de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Novo Horizontino quer parar de bater na trave em 2026. Depois de ficar no quase pelo acesso à Série por 3 temporadas consecutivas, o Tigre do Vale mantém seu projeto de pé para, enfim, alcançar seus objetivos. Para o Campeonato Paulista, a expectativa é, como é tradição no Jorjão, ser uma pedra no sapato dos grandes clubes. Depois de 2 anos com Eduardo Baptista no comando, treinador responsável pelas boas campanhas na 2ª Divisão Nacional, o clube aurinegro foi atrás de Endonsen Moreira no decorrer de 2025. É com o mesmo Endonsen que o Novo Horizontino se prepara para 2026, mantendo a fórmula que dá sucesso ao Tigre. Craque. Matheus Friso foi a grande contratação do Novo Horizontino para a temporada de 2025 e não deixou a desejar. Vindo como alto investimento do Coritiba, o meia foi o 4º que mais entrou em campo pelo Tigre e contribuiu com 5 gols e 4 assistências em 44 jogos. Expectativa. Briga por coisa grande. O Novo Horizontino se estabilizou como uma equipe do pelotão de cima do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale adora aprontar para cima dos grandes do estado e, em 2026, não deve ser diferente. É bem verdade que o passado recente do Santos foi deprimente. O clube parou de brigar por títulos, foi rebaixado em 2023 à Série B e quase teve o mesmo fim no Campeonato Paulista, entre 2021 e 2023. Depois de uma reta final esperançosa em 2025, com Neymar em boa fase e com o clube trocando o rebaixamento pela Sul-Americana, as coisas parecem mais animadoras para 2026. Vozvoda foi um dos principais responsáveis pela manutenção do Peixe na Série A do Brasileirão. Se antes o Santos esbanjava instabilidade, enquanto Kleber Xavier e Pedro Caixinha comandavam, com o comandante argentino, o caminho ficou mais elaborado. Depois de permanecer na elite, o Peixe, agora, sonha em 2026, para voltar aos grandes momentos de sua história. Craque. Neymar em boas condições físicas e saudável. Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro. Na reta final de 2025, o camisa 10 foi crucial nas partidas contra Mirassol, Sport, Juventude e Cruzeiro para garantir a permanência na Série Autor. Expectativa. Briga pelo título. O Santos fará de tudo para brigar pelo título do Paulistão e com certeza será um dos principais clubes na disputa. Com o Neymar saudável e Gabriel retomando a confiança, o alvinegro praiano entra no rol de favoritos. A Ponte Preta está indo do céu ao inferno em questão de meses. Não faz muito tempo que a Macaca foi campeã da Série C, seu primeiro título nacional, e conquistou o acesso à Série B. Mas a crise financeira se instaurou de vez no Moisés Lucarelli. O elenco está há meses sem receber e, recentemente, entrou em greve.
o que fez alguns atletas buscarem a rescisão contratual ainda durante a pré-temporada. Mesmo diante de tantos problemas, Marcelo Fernandes bateu no peito e resolveu seguir no comando do clube campineiro. Pela primeira vez em sua carreira enquanto treinador, o ex-auxiliar do Santos montará um elenco com a sua cara, mas as pendências econômicas bateram na porta e mudaram a rota da macaca para 2026. Craque Elvis, o camisa 10, é um dos que segue na macaca para 2026, para sua quinta temporada como jogador da Ponte. Expectativa: briga pela permanência antes da greve se instaurar no Moisés Lucarelli. A Ponte com certeza era candidata a fazer uma boa campanha e brigar pela classificação, mas a realidade é que os atrasos salariais com certeza refletirão diretamente dentro de campo. O São Paulo vive um dos momentos mais conturbados de sua história, com as questões econômicas explodindo, os escândalos de polícia, os problemas de lesões e os maus resultados. O tricolor busca virar a página para dar algum alívio ao seu torcedor. A esperança de dias melhores passa pelo Campeonato Paulista, onde, mesmo diante de tantos problemas, o tricolor paulista segue como um dos favoritos. Com a instabilidade de Zubeldia no cargo de treinador, o São Paulo foi atrás de um velho conhecido para tentar colocar as coisas no lugar: Hernan Crespo. O comandante argentino teve um bom início, porém as turbulências extracampo vieram à tona e o campo sentiu. No fim das contas, o tricolor caiu sem fazer frente para a LDU na Libertadores, caiu nos pênaltis para o Atlético Copa do Brasil e terminou longe dos líderes no Brasileirão, sem a vaga na Libertadores para 2026. No Paulistão, o clube também não brilhou. Craque Lucas Moura, mesmo retornando de questão física delicada, ainda sem estar 100%, Lucas Moura é a referência técnica do São Paulo e seguirá com essa responsabilidade para 2026. Expectativa: briga pelo título. Nem mesmo o ano austero, os problemas de lesão, as questões extracampo e as dificuldades no mercado de transferência tiram o São Paulo do rol de protagonistas e favoritos do campeonato estadual. A temporada de 2025 foi mais que histórica para o São Bernardo. Depois de fazer seu melhor Paulistão da história e conquistar o acesso à Série B do Brasileirão, o Tigre segue o mesmo caminho para repetir o sucesso em 2026. O primeiro desafio é uma dor de cabeça boa: melhorar ainda mais o desempenho no estadual mais difícil do país. Para sua temporada de estreia na Série B, o Berno decidiu não mexer no que estava dando certo. Treinador e alicerce do São Bernardo desde 2023, Ricardo Catalá seguirá no comando da equipe por mais algum tempo. O comandante seguirá buscando o equilíbrio no comando do Tigre, trilhando os passos do Mirassol. Craque Romisson é um dos jogadores mais consistentes do São Bernardo nas últimas temporadas. O meio-campista de 29 anos está no clube desde 2021 e, conforme os anos passam, o jogador entra mais vezes em campo. Expectativa: briga por coisa grande. O São Bernardo vem de temporadas consistentes e, praticamente, sempre cresce de produção. O Palmeiras quer a redenção depois de 3 vice-campeonatos em 2025. Após bater na trave em Paulistão, Libertadores e Brasileirão, o Palestra busca voltar ao caminho dos troféus, como tem sido nos últimos anos. Os investimentos são mais que uma realidade no Allianz Parque, assim como os resultados, mas fato é que faltou algo a mais para o clube alviverde. Como tem sido rotina nestes últimos 5 anos, Abel Ferreira segue na beirada do gramado do Allianz Parque, em busca de mais taças para o Palestra. A dificuldade em busca do tetracampeonato é uma realidade, mas não é algo que assombra os comandados do treinador português, e o Paulistão é a porta de entrada para fazer uma grande temporada. Craque Vitor Roque: a esperança alviverde é que Vitor Roque siga em grande fase para que o Palestra volte ao caminho dos troféus. Expectativa: briga pelo título. Não há um torneio em que o Palmeiras não entre para brigar pelo título. O Corinthians vem embalado para conquistar o bicampeonato do Paulista. Depois de um 2025 problemático, mas salvo pelos títulos do Paulista e da Copa do Brasil, o Timão entra no estadual de 2026 para desbancar os rivais e aumentar a contagem de troféus paulistas. Nem por isso, porém, será fácil para a equipe alvinegra.
De olho em seguir erguendo taças no ano que há pouco se iniciou, o Corinthians manteve o copeiro Dorival Júnior no comando. O comandante disputará o primeiro Paulistão pela nova equipe e traz consigo uma larga experiência no torneio que pode ajudar o clube do Parque São Jorge a conquistar a 32ª taça e se isolar mais ainda como o maior vencedor do estadual. Craque, Memphis Depay não poderia ser outro senão quem decidiu a Copa do Brasil. A artilharia do Corinthians em 2025 foi de Yuri Alberto, com 19 gols, mas Memphis, com seus 12 tentos anotados e 10 assistências, foi o líder de contribuições diretas em gol. Expectativa: briga pelo título assim como Palmeiras, Santos e São Paulo. O Corinthians entra em todos os campeonatos paulistas para disputar o título.